Imagine que você tivesse o poder de fazer bilhões de pessoas pararem exatamente no mesmo instante, sem precisar dar ordens, sem criar uma lei, sem obrigar ninguém. Agora, imagine que tudo isso acontecesse por causa de uma simples bola de futebol. Todos os dias, bilhões de pessoas tomam decisões por vontade própria, escolhem onde trabalhar, o que assistir, o que comprar e para onde ir. Mas existe um momento em que essa liberdade parece convergir para um único ponto. Durante a Copa do Mundo, países inteiros desaceleram, empresas mudam seus horários, famílias reorganizam suas rotinas, ruas são pintadas, bandeiras aparecem nas janelas e milhões de pessoas passam a viver exatamente a mesma expectativa. Como isso acontece? O que existe por trás do maior espetáculo esportivo do planeta? Para responder essa pergunta, vale olhar para alguém que passou a vida tentando entender como as multidões funcionam. George Orwell. Muito antes de escrever 1984, Orwell observou guerras, revoluções e regimes autoritários de perto. Ele percebeu que o maior poder de qualquer sistema não está apenas em controlar pessoas, mas em direcionar emoções. Em 1945, escreveu um ensaio chamado O Espírito Esportivo. Nele, resumiu uma ideia que continua provocando debates até hoje. O esporte sério é guerra sem os tiros. À primeira vista, parece uma frase exagerada, mas basta observar o comportamento de uma torcida para perceber que Orwell estava descrevendo um mecanismo psicológico. Durante 90 minutos, existe um lado e existe o outro. Existem heróis, existem vilões, existe humilhação e existe uma necessidade quase irracional de vencer. O curioso é que tudo isso acontece em torno de um objeto que, por si só, não significa absolutamente nada. Uma bola, ela não pertence a nenhum país, não possui ideologia, não tem opinião. Mesmo assim, consegue carregar os sonhos, os medos e as expectativas de milhões de pessoas. Esse é o verdadeiro poder dos símbolos. Eles permitem que cada pessoa projete neles aquilo que já existe dentro de si. Quando a seleção entra em campo, a bola deixa de ser apenas um objeto. Ela passa a representar uma bandeira, uma identidade, uma história e, para muitos, até uma parte da própria autoestima. É justamente aí que o futebol se torna muito maior do que um esporte. Em 1984, Orwell descreve uma sociedade onde a maioria das pessoas permanece ocupada com entretenimento, enquanto poucos concentram o poder. Talvez seja a reflexão mais importante. Isso não significa que o futebol exista para manipular. Significa apenas que qualquer espetáculo capaz de reunir bilhões de olhos possui um poder gigantesco. Porque quem conquista a atenção das pessoas também influencia a forma como elas percebem a realidade. Mas Orwell vai ainda mais longe. Em outro de seus ensaios, ele faz uma distinção entre dois sentimentos que costumam ser confundidos: patriotismo e nacionalismo. O patriotismo nasce do afeto, é o carinho pela cidade onde você cresceu, pelas lembranças da infância, pela cultura que ajudou a formar quem você é. Já o nacionalismo funciona de outra maneira. Ele precisa de competição, precisa vencer, precisa provar que o símbolo do seu lado é superior ao do outro. Durante uma Copa do Mundo, essa diferença aparece com clareza. Quando a seleção vence, milhões de pessoas comemoram como se aquela conquista fosse pessoal. Quando perde, sentem a derrota como se algo dentro delas tivesse fracassado. Isso acontece porque naquele momento, em parte da identidade foi projetada naquele símbolo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: por que fazemos isso? O sociólogo Emile Durkheim dizia que toda sociedade precisa de rituais coletivos, momentos em que indivíduos deixam de se sentir isolados para experimentar a sensação de fazer parte de algo maior. Hoje, vivemos em um mundo cada vez mais conectado pela tecnologia e, ao mesmo tempo, mais solitário. Conhecemos centenas de pessoas pelas redes sociais, mas muitas vezes não sabemos o nome do vizinho. Conversamos por mensagens o dia inteiro, mas jantamos sozinhos.
Nesse cenário, a Copa oferece algo raro: pertencimento. Durante algumas semanas, milhões de desconhecidos compartilham o mesmo calendário, os mesmos símbolos e as mesmas emoções. Vestem a mesma camisa, cantam as mesmas músicas, comemoram os mesmos gols. Por alguns instantes, deixam de ser indivíduos isolados para fazer parte de uma única comunidade. É uma necessidade profundamente humana e talvez seja justamente por isso que esse espetáculo seja tão poderoso. Orwell também acreditava que a linguagem molda a maneira como pensamos. Repare nas transmissões esportivas. Tudo é tratado como batalha. O atacante vira artilheiro. O treinador vira estrategista. O adversário vira inimigo. Pouco a pouco, aprendemos a enxergar o mundo dividido entre dois lados, nós contra eles. E esse tipo de pensamento nem sempre fica restrito ao estádio. Ele pode atravessar para a política, para as redes sociais. Outro elemento indispensável nesse espetáculo são os heróis. Toda sociedade cria figuras sobre as quais deposita esperança. No passado, eram guerreiros, reis ou santos. Hoje, muitas vezes, são atletas. Um único jogador passa a representar o sonho de milhões de pessoas. Quando vence, é tratado como gênio. Quando falha, torna-se alvo de críticas que nenhum ser humano conseguiria suportar por muito tempo. A idolatria revela muito mais sobre quem idolatra do que sobre quem é idolatrado. Enquanto isso, por trás dos gramados, existe uma indústria que movimenta cifras inimagináveis. Direitos de transmissão, patrocínios, publicidade, marcas globais, plataformas de apostas. Cada segundo da nossa atenção possui valor. Quanto maior a emoção despertada por um jogo, maior também o valor econômico daquele momento. A emoção se transforma em audiência. A audiência se transforma em dinheiro. E essa engrenagem movimenta bilhões todos os anos. Na década de 1960, o filósofo Guy Debord chamou esse fenômeno de sociedade do espetáculo. Segundo ele, passamos cada vez mais tempo vivendo experiências mediadas por imagens. Não basta assistir ao jogo. Precisamos comentar, compartilhar, gravar, publicar, registrar. Muitas vezes, a câmera do celular se torna mais importante do que o próprio momento vivido. Mas, diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Existe algo de errado em amar o futebol? Provavelmente não. Emoção é real. Uma vitória ao lado de desconhecidos. O problema é deixar de perceber por que estamos sentindo. Essa é, talvez, a verdadeira mensagem de Orwell. Ele nunca defendeu que as pessoas abandonassem seus rituais. Defendeu apenas que permanecessem conscientes deles. É possível vibrar com um gol sem perder a capacidade de refletir. É possível amar o jogo sem transformar uma camisa em toda a sua identidade. É possível fazer parte da torcida sem entregar completamente a própria atenção. Talvez essa seja a liberdade mais difícil de conquistar. Há de continuar observando enquanto todos apenas reagem. Na próxima Copa do Mundo, experimente fazer um pequeno exercício. Comemore, grite, torça, sinta a emoção. Mas, por alguns segundos, observe a si mesmo. Perceba a aceleração do coração, a vontade de abraçar desconhecidos, ou impulso de transformar um simples jogo em algo muito maior. Quando você consegue enxergar esse mecanismo acontecendo dentro de si, deixa de ser apenas parte do espetáculo. Você passa a compreendê-lo. E talvez essa seja a única vitória que realmente importa. A vitória de manter o controle da própria consciência, mesmo quando bilhões de pessoas correm atrás da mesma bola. Talvez essa seja a maior lição de George Orwell. O problema nunca foi sentir, nunca foi torcer, nunca foi amar o futebol. O verdadeiro desafio é continuar consciente enquanto a emoção acontece. É conseguir vibrar como um gol sem entregar completamente a própria atenção. É fazer parte da multidão sem deixar de pensar por si mesmo. Porque, no fim das contas, a maior vitória não acontece dentro das quatro linhas. Ela acontece na sua mente.
E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que grandes eventos como a Copa do Mundo apenas unem as pessoas? Ou também podem influenciar a forma como pensamos e enxergamos o mundo? Conta aqui nos comentários. Eu realmente quero ler o que você pensa. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos que exploram a psicologia, a filosofia e os mecanismos invisíveis que moldam o nosso comportamento, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você não perde os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.